Como nós fazemos todas as manhãs, os alunos já conhecem, os pais talvez não conheçam, mas nós fazemos todas as manhãs, na primeira aula, a gente faz uma oração. Eu acho que muito mais necessário essa oração nesse momento. Por isso eu convido você, pai, mãe, que está nos acompanhando, aluno também, às vezes alguns ainda até na sua cama, porque acompanha a aula na sua cama, que pudesse também fazer essa oração conosco. Então, eu convido a todos que nesse momento a gente faça a oração. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela vida, por mais um dia de vida. E queremos te pedir que fique conosco constantemente. Nesse momento, queremos te agradecer pela nossa escola, por nossos professores, por nossos alunos, pela direção da nossa escola, todos aqueles que contribuem para que o conhecimento, mesmo nesse momento de crise, esteja chegando até nós. Queremos te louvar e agradecer por todos os médicos que incansavelmente lutam na frente, como grupo de frente, lutando contra essa epidemia do coronavírus. Queremos te louvar e te bendizer por cada um deles. Dê a eles a força necessária, o conhecimento necessário, para que eles possam continuar nesse trabalho. Te pedimos, Pai, por todos os que estão acamados nos hospitais ou até mesmo em casa, seja por causa do vírus, seja por causa de qualquer outra doença. Queremos te pedir, Senhor, que dê a eles a cura, que dê a eles a força para vencer também essa doença. Queremos te pedir também pelos cientistas, para que eles possam encontrar o mais rápido possível uma vacina que traga a cura contra essa doença. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela vida. Fique conosco todos os dias. Por isso eu convido os senhores pais, mães, alunos, aqueles que estão nos acompanhando nesta aula, que vamos fazer esta nossa oração, a oração do Pai Nosso, juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que o Senhor esteja presente na casa de cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros alunos, senhores pais, então vamos à nossa aula. Nós vamos falar aqui, então, um pouco sobre a Revolução Industrial, mas precisamos perceber como essa Revolução Industrial aconteceu em nossa vida ou aconteceu na história, a Revolução Industrial. Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho àquilo que nós vimos nas aulas anteriores. Por exemplo, nas Revoluções Inglesas, ou na Revolução Inglesa. Quando nós falamos ali em 1689, foi o marco inicial, o final da monarquia absolutista e o marco inicial de um período em que estava no poder a burguesia acompanhada do parlamento. Muito bem, com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange, vocês se lembram, assina a Bill of Rights, né? Assina a carta da Bill of Rights e dá ao parlamento esse poder, o poder de tomar decisões, ou seja, o rei não tem mais o poder total em suas mãos, mas sim a burguesia e o parlamento. Quando nós falamos, então, dessa Bill of Rights, nós entendemos aí, como vocês podem perceber, esse final do poder nas mãos do rei. E eu vou projetar para vocês, agora, um esquema que eu fiz para que vocês pudessem entender como que aconteceu, os melhores momentos do que aconteceu na Revolução Industrial. Ela tem início na década de 1750,
com a introdução das máquinas nesse processo da revolução, né? No processo de produção. A produção acontece justamente aí. Esse processo de produção vai acontecer justamente aí. E, em consequência disso, vai melhorar a economia, ou vai ter um crescimento econômico, e nós vamos perceber que a introdução das máquinas vai acontecer nesse processo de produção. Antes disso, nós vamos lembrar, nós vamos perceber aí pelo que nós estamos vendo no nosso esquema, que o artesanato era o meio de produção que acontecia. O que é o artesanato? É aquela produção em que o ser humano ou a pessoa faz todo o processo produtivo do objeto que vai fazer. Por exemplo, um sapato, um tênis, vamos dizer naquela época então, um calçado. O calçado era produzido desde o início até o final, desde o retirar o couro, preparar o couro para fazer o calçado, até quando o calçado estivesse pronto, uma única pessoa fazia, levando aí cerca de 15 a 20 dias para produzir um par de calçados. Depois, esse modo de produção, ele vai passar para a manufatura já com a divisão de trabalho, né? Para a manufatura. Ou seja, cada pessoa faz uma parte do calçado. O calçado, então, vai ser produzido, passar por diversas mãos. Essa é a manufatura. Sai do artesanato para a manufatura, como vocês podem visualizar aí no esquema, no nosso esquema. E vai surgir, então, uma nova forma, um novo modo de produção, que é o chamado sistema fabril. Para acontecer essa forma, usaria as máquinas com funcionamento a vapor, né? Utilizando o carvão como combustível, né? E dessa forma, começa um outro sistema de produção, tendo a linha de montagem dentro desse sistema de produção, onde a pessoa se especializaria em fazer apenas uma parte do que seria o produto final. No caso do calçado, vamos supor, alguém fica responsável pelo solado, o outro pela costura, um outro pela colagem, o outro para verificar o que seria no final, para verificar se o calçado estava bom, fazendo assim a chamada produção em massa. A isso, os historiadores e pensadores da época deram o nome de alienação do trabalho. Por que é a alienação do trabalho? Porque verdadeiramente a pessoa não se preocupava com o que acontecia com o produto final. Ele não se preocupava com o que ia acontecer com o produto final. Essa pessoa era especializada apenas naquele objeto, apenas na produção de parte do que seria o produto final. E não se preocupava de forma alguma com aquilo que realmente era o produto final. Vamos supor, o calçado, preocupavam com o solado, o outro com a costura, o outro com a colagem, e assim por diante. Ninguém ia saber se realmente saiu tudo correto do jeito que era. Isso é chamado de alienação do trabalho. O próprio trabalhador, então, ele foca apenas numa pequena parte, né? Fazendo assim, então, a chamada produção em massa. É isso na linha de montagem. Quanto a isso, quando isso, então, acontece, nós podemos perceber que houve o acúmulo de capital. Por quê? Aí surge essa grande pergunta. Por que a Inglaterra? Por que surgiu justamente na Inglaterra? Não podia ser a Espanha? Não podia ser os Estados Unidos? Não podia ser o Brasil? Por que na Inglaterra? Então nós vamos explicar por quê. Isso é chamado de pioneirismo inglês, como vocês podem perceber aí. O pioneirismo inglês, primeiro, o acúmulo de capital. Nesse acúmulo de capital, nós podemos perceber que a Inglaterra, como nós estudamos lá desde Henrique VIII, tem um apoio aos comerciantes. O comércio recebe diversos apoios, né? Nas guerras,
A Inglaterra sempre saía como vencedora, e saindo como vencedora, ganha e acumula capital também. Lembra lá que na rainha Elizabeth I, ela institui os corsários, que são os piratas, como nós vimos, né? Os piratas que vão mar adentro para tomar, verdadeiramente é isso, roubar os navios europeus de outros países que passavam naquela região, tomava suas riquezas e levava para a rainha. Então, era esse apoio aos corsários, né? Houve também, depois, os cercamentos, né? Já com Henrique VIII estava acontecendo esses cercamentos. O que são os cercamentos? É a retirada dos pequenos camponeses da terra e dar a alguém para que possa produzir. E produzir o quê? Produzir especialmente ovelha. Criar ovelhas para a produção de lã. Lã que era a matéria-prima dos tecidos produzidos nas fábricas, então, naquele momento, né? O principal produto era a produção têxtil, né? Então, a concentração de terras passa a estar nas mãos de alguns poucos que são os pequenos, os chamados, a pequena burguesia, né? E a questão da mão de obra. Com os cercamentos, o que acontece? Sai o operário, ou melhor, o que trabalhava ali na terra, ele é retirado da terra, o pequeno camponês, ele é retirado da terra e sobra para ele o quê? Ir para a cidade em busca de trabalho e de melhoria de vida. Lá na cidade, o acúmulo de pessoas de forma desordenada, não tem trabalho para todo mundo, então muita gente fica desempregado. Ficando desempregado, não tem qualidade de vida, né? Mão de obra barata. O patrão pode fazer o que ele quiser com essa mão de obra. Pagar o valor que ele quiser para esses empregados, porque a fila de desempregado era muito grande. Então se pagava um salário muito baixo. A qualidade de vida era muito pequena. Então eles não tinham a alimentação que fosse de acordo para a vida deles, e também não tinha condições de buscar esse alimento que fosse melhor, né? O salário era muito baixo. E também não tinha condições de moradia. Geralmente, morava nos burgos, ali perto das fábricas, que eles caminhavam até a fábrica, não precisava de transporte, ou o transporte nem era necessário para a vida deles. Então, com a Inglaterra dessa forma, que introduzida e a monarquia parlamentar, o rei, que ele fica muito mais como um símbolo do que até mesmo como alguém que vai dar ordem, ele não tem tanta influência mais nas decisões, mas o parlamento sim, e tendo a burguesia no poder. Né? Essa é a que nós chamamos de primeira revolução industrial. E quais são as consequências dessa revolução industrial? Primeiro, na economia, de manufatura para maquinofatura, lembra, né? Maquinofatura, ali como nós podemos ver, a especialização, a produção em massa, né? A divisão de trabalho passa a ser dessa forma, maior poder político na mão da burguesia, né? E na questão tecnológica, que eu acho que foi algo interessante, acelerou o desenvolvimento tecnológico, por isso nós estamos vivendo, em termos tecnológicos, o que nós temos hoje. Então, são características positivas, né? Na questão social, tem características negativas, como aumento da população urbana, que nós acabamos de falar, o pequeno produtor, aquele que era o camponês, ele sai do campo para a cidade, inchando as cidades, aumento da população urbana, o aumento da desigualdade. Então, se tem uma grande população, a desigualdade também é maior. Com isso, aumenta a violência, aumenta as doenças, a proliferação de doenças, né? Por isso, às vezes, que nós falamos hoje, na situação que nós vivemos, vamos ficar em casa. Quanto mais aglomeração, mais proliferação das doenças. E aí, o movimento
pelos direitos trabalhistas, inicia justamente isso. Por quê? Até então, o trabalhador não tem uma lei que protege ele. E a partir daí começa a lutar para que aconteça essas leis. Isso quer dizer que tudo que nós temos até hoje, no nosso tempo, em termos de lei, de conquistas, de trabalho, inicia justamente a partir dessa primeira revolução industrial. E a ambiental, né? As consequências de destruição do meio ambiente. Intensifica-se o impacto do homem sobre o meio ambiente. Sabemos que, a partir do momento em que o homem começa a usar a razão, ele tem um impacto na natureza. Ele tem um impacto na natureza, mas agora, com a industrialização, o impacto é muito maior. Por quê? Olha só, se ele cercava um pedaço de terra, domesticou os animais, derrubou árvores para plantar, isso já causava certo impacto. Agora, o uso do carvão como combustível, no caso da industrialização, o uso de máquinas, maior produção de gases e resíduos tóxicos, o desperdício acompanhado do consumo desnecessário, mais de 1 milhão de espécies animais que são ameaçados de extinção e aquecimento global. Tudo isso faz parte desses impactos ou consequências da Revolução Industrial. É isso, meus alunos, senhores pais, mães, se vocês precisarem de mais alguma informação, estarei no WhatsApp, de forma privada, entra lá no privado, não vai nos grupos, porque lá nos grupos, às vezes, enche demais, e professor que não tem nada a ver, acaba ficando até com raiva. Então, vem até lá no privado, fala comigo, vamos tirando dúvidas, resolvendo aquelas questões que eu já havia passado para vocês resolverem, tirar dúvidas sobre elas, para que nós possamos ter esse conhecimento aí. Então, muito obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Vamos continuando. À medida que a gente puder, a gente sempre tira dúvidas, tá? Pode nos procurar. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.